Muito bem, a gravação foi iniciada, então agora a gente vai dar início à continuidade da aula de função renal. Essa aula vai ser de reposição ao dia 8/9, que foi ponto facultativo e a gente não teve essa aula teórica. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem, me interrompam, que aí a gente fala, tá ok? Muito bem. Então, a gente estava vendo as questões de formação da urina, composição da urina, e começou a falar sobre equilíbrio hidroeletrolítico, viu as diferenças entre a composição inorgânica e orgânica, né? Com relação aos líquidos intravasculares, intersticial e intracelular, vendo as proporções diferenciadas, principalmente o que chama mais atenção com relação a sódio, que está sempre em concentrações maiores, tanto no sangue quanto no líquido intersticial, e no líquido intracelular a gente vai ter uma concentração maior de potássio, isso com relação a cátion. Com relação a ânions, a gente vai ter cloreto em maior quantidade, tanto no sangue quanto no líquido intersticial, e há uma concentração maior de fosfato no líquido intracelular. É importante a gente ressaltar isso porque esse fosfato ele é fundamental para o funcionamento celular, visto que não só está associado às questões de equilíbrio do fosfato em si, do fósforo em si, né, na forma de fosfato e todas as outras suas formas, que estão associados também a controle de pH, mas também porque o fosfato está implicado em todas as reações de fosforilação, que são de maior importância para todos os processos de sinalização intracelular. Boa parte das enzimas é controlada por meio de modulação covalente, ou seja, há uma ligação de fosfato a enzimas, por exemplo, e algumas enzimas vão se tornar ativas e outras inativas após esse processo. Então, toda a sinalização hormonal ou por mediadores químicos, uma sinalização paráquina, por exemplo, muitas vezes ela vai ativar também numa dependência de fosfato, geralmente por proteína G, no que diz respeito a receptores de membrana. E isso vai fazer uma cascata de fosforilação que vai ativar um processo enquanto inibe outros, tá? Então, essas questões de composição, elas devem ser bastante equilibradas por essas questões. Uma das coisas que se avalia dentro de exame de urina é a questão da densidade. A densidade é justamente a proporção que há entre massa e volume e leva em consideração, já que a gente está sempre falando de fluidos aquosos, a quantidade de soluto presente. Então, quanto maior a percentual de soluto presente numa solução, maior vai ser essa densidade, tá? E isso muitas vezes reflete a capacidade de concentração da urina. Quanto mais concentrada, mais densa, quanto menos concentrada, menos densa. E isso reflete essa ação bem na região dos túbulos renais e dos ductos coletores. Esse aparelhinho aqui, ele é chamado de densitômetro, e ele é relativamente simples. Você levanta essa aba aqui e coloca a amostra que você deseja avaliar a densidade aqui, e você olha, quando você olha aqui por esse visor, você vai ter acesso a uma escala que vai dar os valores de densidade do líquido que está sendo avaliado. Serve para qualquer líquido, né? Em relação, então, à questão de avaliação de urina, densidade específica da urina, ela consiste numa prova de função tubular. E existe uma classificação para os diferentes tipos de densidade que você pode encontrar. Quando você está na normalidade, que é uma densidade entre 1,01 e 1,03, isso é chamado de isostenúria. Quando você está com uma densidade acima de 1,03, indica que há uma grande concentração de solutos ou está havendo um processo de desidratação ou de baixa hidratação,
tá? Isso a gente vai ver desidratação por baixa ingesta de água ou perda acentuada de água por diversos motivos. Pode ser por calor excessivo, pode ser por questões associadas à baixa ingesta de água, que é sempre esse equilíbrio, como a gente já viu na última aula, né? Que é onde a gente tem a maior entrada e saída de água, justamente pelo consumo de água, ingestão de água e pela eliminação via urinária, apesar da gente também ter perdas pela pele, pelo suor, etc. E muitas vezes também está associada à tentativa do organismo de reequilibrar as concentrações de solutos no sangue. Então, a gente vê isso muito em processos de glicosúria, que estão associados à hiperglicemia, geralmente associada a diabetes mellitus, e aí na caso de proteinúria, mas a gente também vai ver isso na cetonúria, quando tem uma produção aumentada de corpos cetônicos e a eliminação via urinária, e para toda e qualquer situação onde haja um aumento acima dos valores de referência para um determinado soluto no organismo. Já a hipostenúria é quando você tem alguma alteração nos túbulos renais e eles perdem sua capacidade de concentração de urina, de concentrar a urina. E isso é distinguível, né? E pode indicar, então, o que a gente chama de tubulopatias, que são doenças específicas que afetam justamente o sistema de túbulos, o sistema tubular dos rins. Bom, dentre os solutos que a gente tem eliminado na urina, um deles, dos mais importantes, é a ureia, e a ureia é um dos grandes marcadores de função renal, aí não na urina, e sim no sangue, né? Então, quando a gente quer fazer teste de função renal, dos mais simples, só para ver se o indivíduo está bem, se não há grandes queixas, são duas moléculas as mais utilizadas, a ureia e a creatinina, que a gente já vai olhar. E a ureia, ela vai estar tão concentrada quanto seja a presença de nitrogênio na dieta desse indivíduo. Então, dietas ricas em proteínas, por exemplo, onde há um grande consumo de aminoácidos, ou seja, substâncias nitrogenadas, não tendo aproveitamento desse nitrogênio para outras coisas, por exemplo, para a produção de aminoácidos não essenciais ou ainda para a produção de ácidos nucleicos, o que vai acontecer é que os aminoácidos serão desaminados e serão encaminhados para esse nitrogênio liberado, né, essa amina liberada, estará na forma de amônio e ela vai ser convertida em uma forma menos tóxica, já que o íon amônio ele é extremamente básico e em altas concentrações no sangue ele vai fazer alterações importantes de pH, aumentando o pH, podendo promover até uma alcalose. Então, todo o processo de síntese de ureia ele ocorre no fígado. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso quando tiver aula de fígado. Aqui a gente tem a estrutura da amônia e a estrutura da ureia. E nessa situação aqui a gente percebe que a amônia ela é capaz de captar H+ do sangue e, portanto, ela vai diminuir a quantidade de H+, aumentando o pH da solução. Já a ureia, ela é composta por dois grupamentos aminas ligados a uma carbonila e ela não tem essa propriedade nem de aceitar, nem de doar prótons, e por isso ela vai ser sempre neutra. Então, não importa quanto de ureia haja em solução, isso não vai interferir, por exemplo, no pH nem da urina e nem do sangue, tá? Obviamente, se você tiver uma concentração muito absurda de ureia no sangue, isso vai se refletir numa urina mais concentrada, com uma quantidade maior de ureia. 75% do nitrogênio não proteico é todo excretado, então os outros 25% geralmente são aproveitados nessas reações de síntese, onde a gente depende de nitrogênio. 90% dessa ureia é excretada pelos rins de uma vez, e muitas delas ela fica recirculando. A ureia ela é livremente filtrada pelos glomérulos renais,
a gente tem um pouco de reabsorção no túbulo contornado proximal, mas posteriormente isso vai ser alguma vez eliminado. Pelas características de neutralidade e de alta polaridade, então ela tem essa grande facilidade. São duas características importantes para o sistema de excreção renal. Quanto mais polar, menor for essa molécula, mais facilmente ela é eliminada, e não é por acaso que o fígado, como a gente também vai ver mais adiante, ele possui essa capacidade de transformar toda e qualquer molécula numa molécula mais polar, justamente para facilitar a sua eliminação pelos rins. Ou seja, toda molécula que é ingerida e não é aproveitada por algum motivo, ela vai ter sua polaridade aumentada, seja por reações de oxidação de vários tipos, seja pela adição de grupamentos polares que vão tornar essa molécula mais polar e mais facilmente excretável. Azoto é um nome que se dava ao nitrogênio antigamente, então a azotemia seria essa situação onde você tem um aumento do nitrogênio referente à ureia sanguínea e também da creatinina, que também é rica em nitrogênio. Essa azotemia ela pode ser encontrada em diversos tipos de nefropatias, que são doenças associadas aos rins, e vai dar uma série de sinais clínicos. Um deles vai ser a uremia, ou seja, o aumento da concentração de ureia no sangue. Então, toda vez que houver um aumento da concentração de ureia no sangue, isso indica que a função renal não está adequada, o indivíduo não está saudável, e tem então que depois fazer outros tipos de testes para verificar o que é que está acontecendo, o que é que está causando essa baixa eliminação de ureia via urina. Então, pode estar associado a alterações pré-renais, renais ou pós-renais. Então, só pela elevação de ureia você não tem como saber, mas ela é um indicador de disfunção renal. O aumento de ureia indica disfunção renal. Agora, qual o motivo que leva para essa alteração renal é que tem que ser investigado de outras maneiras. Então, de novo, quanto maior o substrato, a quantidade de substrato nitrogenado que chega no organismo, maior vai ser essa produção de ureia. E isso, então, está associado diretamente à dieta, de uma forma geral, né? Então, quanto mais proteína na dieta, maior a produção de ureia. Quanto menos proteína da dieta, menor a produção de ureia. Além do que está na dieta, também tem a questão do catabolismo tecidual. Como vocês sabem, todas as células e todas as moléculas, elas têm um tempo de vida útil, ou seja, dependendo da molécula ou dependendo da célula, ela tem uma duração maior ou menor, e uma vez que ela vá perdendo sua função, tanto as proteínas quanto as células inteiras, elas vão ser recicladas. Então, esse processo é um processo constante que ocorre desde o nascimento e vai ocorrendo até o óbito do indivíduo, com idade, né? No envelhecimento, obviamente, como tudo começa a andar mais devagar, você tem uma redução nessas reações metabólicas, de modo geral, incluindo catabolismo, e isso também vai afetar, então, essa produção. Corticosteroides, como eles têm essa ação hormonal, né, eles são parecidos, o ódio é sempre parecido com o cortisol e os outros hormônios que a gente vai vendo agora, eles interferem porque os corticoides, os derivados de cortisol, eles interferem em todo o metabolismo proteico, e assim como no resto do metabolismo, e nesse caso também vão afetar essa produção. Quando também há sangramento gastrointestinal ou hiperalimentação, a gente também vai ver aumento. Obviamente, processos de cirrose. Cirrose é um processo avançado de degeneração do fígado, com troca de células hepáticas por células fibrosas, que, portanto, não têm atividade de célula hepática. E também em processos de desnutrição proteica, como eu disse antes, uma dieta hipoproteica, seja por que for, elas vão diminuir essa produção de ureia. Então, sempre vai estar relacionado
a isso. Então, pode ser tanto um indicador de estado nutricional, quanto uma disfunção hepática, também pode ser associada a uma disfunção renal. Por isso, esse é um exame muito importante de se fazer no sangue, dosar as concentrações de ureia, para que você tenha não só uma ideia de como está o funcionamento dos rins, mas também vai servir de segunda mão, vamos dizer assim, né? Vai servir de forma indireta, como também da atividade hepática. Aí que, no caso, mais quando estiver relacionado à disfunção hepática. E hoje é muito difícil que um médico ele peça um exame de ureia sem pedir também junto uma dosagem de creatinina, tá? Geralmente, quando você vê aumento de ureia, você também observa aumento de creatinina, e isso indica que a função renal está realmente afetada. Agora, em algumas situações, como a gente falou agora, você pode observar um aumento da concentração de ureia, mas não da creatinina, e isso já serve para fazer uma diferenciação de onde está se concentrando o problema, tá? Concentração normal de ureia, ela pode variar de 5 a 39, como eu já tenho explicado a vocês, esses valores de referência, eles sempre vão ter um valor mínimo e um valor máximo. É muito ruim a gente trabalhar com valor médio, porque toda e qualquer dosagem bioquímica, ela está de acordo com a idade do indivíduo, o estado nutricional do indivíduo, o gênero biológico que ele tem, porque alguns homens têm uma composição corporal diferenciada em relação a mulheres, principalmente no que se refere à quantidade de tecido adiposo e tecido muscular. Enfim, então a gente tem, nos diferentes fases da vida, maior ou menor uso e produção de determinada substância, então esses valores eles são ajustados, no mínimo, por idade e por gênero biológico, certo? Então, quando a gente faz avaliação, quando a gente vai olhar as questões associadas à proteólise, essa proteólise ela ocorre tanto dentro das células, como eu falei anteriormente, para processos de reciclagem de proteínas, ou seja, uma proteína ela é formada, ela é estruturada e ela começa a ser utilizada pela célula, né? Ou ainda ser exportada para o sangue e começa a atuar no sangue. Mas, com o passar do tempo, ela vai sofrendo a ação, por exemplo, de substâncias que estão ao seu redor, tanto de íons quanto de açúcares, outras moléculas vão se associar a ela, principalmente no que diz respeito às proteínas solúveis, às substâncias polares, que elas vão se colando, né, nessas proteínas globulares, solúveis, e isso vai modificando a estrutura da proteína, e, portanto, também vai modificando a sua ação. E aí, nesse caso, essas proteínas, perdendo a sua função, elas começam, então, a ser marcadas para serem recicladas. O que significa isso? A gente vai ter um processo de ubiquitinação, é um processo com gasto energético, então a gente vai adicionar uma molécula que se chama ubiquitina, e isso marca essa proteína para ser digerida, e esse aminoácido, via lisossomal, então dentro do lisossoma ela vai ter uma série de proteases, vão ser ativadas por pH baixo dentro do lisossomo, e os aminoácidos produzidos dentro do lisossomo serão depois exportados pelas proteínas de membrana do próprio lisossomo, de novo para o citossol, para que eles sejam reaproveitados para a síntese de novas proteínas. Ou, quando for necessário, como está mostrando aqui, esses aminoácidos liberados, eles podem ser desaminados, e aí esse nitrogênio pode ir para a biossíntese de aminoácidos, de nucleotídeos, também para aminas biológicas, como, por exemplo, alguns neurotransmissores, e os seus esqueletos carbonados vão dar origem a alfa-cetoácidos, que uma vez que a gente remove a amina, nesse processo de desaminação, a gente forma esses alfa-cetoácidos e boa parte deles é convertido em intermediários do ciclo de Krebs. E aí, dessa forma, a gente pode ter a oxidação completa,
desses aminoácidos, né? Então, mesmo que veio de dentro da célula, pode ser oxidado. E o mesmo processo a gente vai observar, por exemplo, para proteínas que vêm da alimentação. Então, a gente vai ingerir proteínas no alimento, elas vêm dentro das células, e o processo de digestão, que a gente vai ver em mais detalhes mais na frente, quando entrar em sistema digestório, ele vai fazer com que as proteases atuem até levar a aminoácidos livres. Esses aminoácidos vão ser transportados do intestino até a corrente sanguínea, e as células poderão, então, fazer o uso energético desses aminoácidos da mesma forma que ocorre com essa proteína intracelular. Bom, e é bom lembrar, a gente já vai ver isso também, que deste ciclo de Krebs, que pode servir tanto para fazer a oxidação completa de todo e qualquer componente energético, seja ele derivado de aminoácidos, seja ele derivado de carboidratos, ou seja ele derivado de lipídios, no caso os ácidos graxos, também a gente vai ver que esses alfa-cetoácidos eles podem ser desviados daqui para formar glicose, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Como está aqui, ó, saindo o oxalacetato e a glicose sendo sintetizada através da gliconeogênese. Vale ressaltar que, nesse processo, aqueles que podem ser transformados em glicose posteriormente são os aminoácidos que a gente chama de glicogênicos, ou seja, que podem gerar glicose. Aqueles que não podem gerar glicose são chamados de cetogênicos. E eles só vão poder gerar acetil-CoA. Nesse caso, geralmente é leucina e lisina. Bom, e em paralelo, isso tudo que eu acabei de explicar, a gente vai ter a produção de uma substância chamada carbomarilfosfato, a gente vai ver agora como é que faz, que vai usar esse nitrogênio que foi removido do aminoácido para entrar no ciclo da ureia e produzir essa ureia, que é produto de excreção. No organismo humano, até onde se sabe hoje, não há outra utilidade para a ureia que não seja essa. Ela é um produto de excreção mesmo, é para uma forma segura, não tóxica, de eliminação de nitrogênio. E esta eliminação não é total, mas é na quase sua totalidade feita via urinária. Ainda você vai encontrar um pouco de ureia na saliva, né? Porque a saliva é composta a partir dos produtos que estão no sangue. Então, se você tem ureia, você vai encontrar ureia na saliva. Você vai encontrar ureia circulando no sangue sempre. E no suor. No suor, na lágrima, você vai encontrar quantidades pequenas de ureia, mas essas vias, vamos dizer assim, de excreção, elas seriam desprezíveis comparado às quantidades que saem na urina. Então, a ureia ela é infinitamente menos tóxica que a amônia. Os dois átomos de nitrogênio da ureia entram geralmente produzidos por essa enzima, glutamato desidrogenase, a gente vai ver agora. Para fazer esse carbamoilfosfato que eu falei, esse carbono que é formado, ele vem de bicarbonato, então, como vocês também já sabem, praticamente se encontra bicarbonato em todos os fluidos biológicos. Ele tem uma função importantíssima já da regulação do pH, mas também ele é muito importante, é fundamental, na verdade, na produção dessa ureia, ok? E esse ciclo da ureia, ele se inicia dentro da mitocôndria no fígado, e isso é uma coisa importantíssima da gente lembrar, por isso que eu falei lá acima. Quando a gente tem alterações na produção de ureia, isso está associado a alguma disfunção hepática, tá? Então, se a gente tiver um aumento de amônia no sangue, por exemplo, e uma redução da produção de ureia, isso vai indicar que a gente está tendo alguma disfunção hepática. A gente vai ver mais detalhadamente quando a gente for estudar fígado. Então, aqui parece feio, mas a gente vai simplificar. Isso aqui é o que ocorre dentro da célula com relação aos aminoácidos sendo desaminados, é quando eu removo um grupamento amina, ou ainda, que é uma coisa muito comum,
são transaminados. Toda vez que eu tenho uma enzima com o nome de transaminase, significa que ela faz transporte de um grupamento de um local para o outro. Então, a gente sempre vai ter essa dobradinha de aminoácidos e alfa-cetoácidos, tá? O alfa-cetoácido é uma substância ácida com um grupamento cetônico. E um aminoácido é ácido com grupamento amino. O alfa-cetoácido, então, recebendo um grupamento amina, ele se transforma em aminoácido. No caso, o alfa-cetoácido preferencial é esse chamado alfa-cetoglutarato, ele vai gerar glutamato. E por que isso? Porque essa reação aqui e essas transaminases, elas estão presentes no citossol das células. E para fazer esse transporte do grupamento amino para dentro, é preciso que se forme o glutamato, pois é o glutamato, o aminoácido que possui transportador para ir para dentro da mitocôndria. As reações de formação da ureia, então, elas vão ocorrer parcialmente no citossol e parcialmente na matriz mitocondrial, ou seja, seria correspondente à parte líquida, vamos dizer assim, da mitocôndria, como vocês estudaram lá em biologia. Quando ocorre desaminação ou transaminação no tecido muscular, seja ele cardíaco ou seja ele esquelético, esse grupamento amino ele é transportado até o fígado através da alanina, por isso que está aqui a alanina do músculo. E da mesma forma vai gerar esse glutamato para que ele se transporte para dentro da matriz mitocondrial e assim que ele entra ele sofre um processo reverso que ocorreu antes. O grupamento amino é perdido e ele novamente se torna em alfa-cetoglutarato, liberando a amônia dentro da matriz mitocondrial, que imediatamente irá reagir com o bicarbonato, que está aqui dentro da mitocôndria, com gasto de ATP através dessa enzima, que é chamada de carbamoil fosfato sintetase, porque ela usa grupamento fosfato e bota um carbamoil, que é derivado disso aqui, para formar esta substância aqui, tá vendo? Então, tá aqui esse nitrogênio que veio para cá. Entrou aqui. Aqui está o carbono que veio do bicarbonato e aqui está o grupamento fosfato. Como eu estava falando antes, fosfato é mega importante para tudo quanto é reação biológica. Aqui é mais um exemplo de como ele está diretamente ligado a uma via importantíssima. Certo? Muito bem. Uma vez formado esse carbamoil fosfato, a gente vai ter dentro da matriz um outro aminoácido que é não proteico. Então, na verdade, a gente tem esses dois aminoácidos, ornitina e citrulina, que são não proteicos, mas eles são fundamentais no ciclo da ureia. A título de curiosidade, vale lembrar que citrulina é um aminoácido que está muito presente em alimentos como melancia, né? Muito bem. Aí o carbamoil fosfato vai reagir com a ornitina, e por isso que se chama ciclo da ureia. E essa citrulina ela é formada porque as próximas reações ocorrem de novo no citossol da célula. E só é possível transportar isso para fora através da citrulina, que tem um transportador de membrana aqui, que é capaz de levá-lo para fora. Muito bem. E aqui, então, a gente vai ter a formação de várias outras substâncias, entre elas o fumarato. O fumarato, é bom lembrar, é lá do ciclo de Krebs, e aí eu vou chamar a atenção para isso aqui, ó. Tá vendo? O ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico, eles estão conectados por conta disso, tá? Desse fumarato aqui, então ele pode ser encaminhado para o ciclo de Krebs. E ao final vai se formar a arginina, ó, de novo, e aqui em azulzinho tá o nitrogênio que entrou, ok? Tá ele aqui, ó. E finalmente, quando se forma essa arginina, ocorre então, nesse ponto, a quebra desta molécula, que é um aminoácido também, e liberação da ureia, essa quebra por hidrólise. Quando isso acontece, quando a ureia é liberada, quem é que sobra? A ornitina. E a ornitina, a mesma que tinha sido utilizada anteriormente, ela tem um sistema
de proteína de membrana que permite que ela entre de novo para a matriz mitocondrial. Para quê? Para pegar um novo carbamil fosfato. Então, isso pode ocorrer diversas e diversas vezes. Quando é que esse ciclo para? Bom, quando não houvesse a necessidade de produção de ureia. E quando é que isso ocorre? Nunca, porque a gente está sempre reciclando proteínas. Então, ainda que o indivíduo esteja em jejum completo, o que vai ocorrer? Se ele entrar num estado de desnutrição profunda, por falta de alimentação, privação de alimento mesmo, ele vai fazer um processo de proteólise muscular. E suas proteínas musculares vão ser usadas nessa forma como fonte de energia. Então, como vocês podem imaginar, isso não é um processo desejável, mas ele ocorre. E esse processo, então, de formação de ciclo da ureia, ele só para com o óbito. A hora que o indivíduo vier a falecer, e aí ele vai parar de acontecer, tá? O que vai acontecer é, você vai ter uma velocidade aumentada ou diminuída desse ciclo, a depender da dieta. Então, que é aquilo que a gente chama de metabolismo basal, está relacionado àquele que vai ocorrer sempre. Nesse caso, reciclagem de proteínas. Agora, de acordo com a alimentação, e não só em quantidade, mas em qualidade, de novo, dietas hipoproteicas vão fazer uma pequena formação de ureia e, portanto, esse ciclo vai andar mais devagar. Já dietas hiperproteicas vão levar a um aumento dessa via de formação de ureia, tá? Muito bem, isso tudo que a gente acabou de ver está acontecendo dentro do fígado. E esta ureia, então, uma vez formada no citosol da célula, ela é plenamente exportada para a corrente sanguínea via uma proteína de membrana, um transportador de ureia, e depois, posteriormente, ela vai ser eliminada via urinária. E a creatinina? Creatinina também é um excelente marcador. Então, ela é produzida endogenamente. A gente tem creatinina, principalmente nos músculos. A gente tem creatina no músculo e tem a creatinina, a gente tem as duas formas. Ela também é filtrada facilmente. Ah, cadê ela? Deixa eu mostrar aqui. Ups, aqui, ó. A gente tem aqui a creatina, tá vendo? É uma molécula bastante polar, né? E para que serve essa creatina? Bom, no músculo, ela é importantíssima como uma fonte de energia rápida, tá? A gente sabe que para a maioria dos processos energéticos, quando a gente precisa, por exemplo, sintetizar substâncias, qualquer coisa que tenha gasto de energia, ou, em caso de músculo, processo de contração muscular para fazer um movimento, etc., a gente geralmente faz utilização da hidrólise do ATP, né? A hidrólise do ATP libera energia e essa energia é utilizada para a realização de trabalho, seja para sintetizar substâncias, que é um trabalho com gasto de energia, a gente acabou de ver um exemplo aqui em cima, seja para a produção de calor, seja para a produção de movimento, etc, etc. Mas, no músculo, como às vezes há uma necessidade de produção de energia, de liberação de energia de forma muito rápida, aí, então, é importante que a gente tenha fosfocreatina. Então, a gente sempre tem em todos os músculos uma quantidade fixa, mais ou menos fixa, de fosfocreatina, justamente para poder liberar rapidamente energia quando for necessário, tá? Então, mostrando aqui, ó, explosão de atividade intensa, um exercício. Se a pessoa precisa dar uma corrida muito rápida, ela geralmente faz uso, por exemplo, de glicogênio muscular e vai fazer também, se for uma atividade mais leve, uso de outras substâncias, ácidos graxos, corpos cetônicos, etc. Nesse processo de oxidação, a fosfocreatina, numa atividade muito intensa, vai sofrer a reação contrária. Vai ter uma hidrólise, essa energia que tem aqui é liberada e forma-se novamente creatina. Essa creatina, depois, ela pode ser novamente fosforilada quando estiver já em repouso, para poder ficar lá sempre aquela quantidade de fosfocreatina para dar energia. Muito bem.
15 a 20% dessa creatinina, que é um produto desse metabolismo da creatina, é secretada nos túbulos proximais. E aí, como eu tinha falado, ó, as concentrações aqui estão em média, mas na mulher, em termos de 1,2, e no homem em torno de 1,5. Como eu falei para vocês, sempre que se fala em gênero biológico, mulheres, tudo que se refere a músculo, vão ter em quantidade um pouco menor e os homens um pouco maior, pela própria composição corporal. Esse é um teste mais sensível que ureia, mas foi como eu disse anteriormente, geralmente eles têm que ser feitos em conjunto, porque eles vão indicar outras questões além da função renal, e isso é importante. O tecido muscular, ele tem um sistema específico para captar essa creatina, que ela é constantemente produzida a partir de glicina e de arginina lá no fígado, e aí a célula muscular, toda vez que ela é sintetizada, ela vai captar essa creatina para poder fazer justamente esses processos de fosforilação e de energia liberada da fosfocreatina. Também o rim faz uso dessa fonte de energia, tá? Então não é só no músculo. E a captação eficiente de creatina da dieta requer exercício constante. Por que a gente está falando isso? Porque há várias tentativas de suplementação alimentar com essas substâncias que estão envolvidas principalmente com exercício físico e atividade muscular. Uma tentativa de melhoria de desempenho ou de aumento de massa muscular, etc. Né? Só que aqui a gente tem que lembrar, segue a lei biológica. Se há necessidade de maior quantidade, contração muscular, seja de força ou seja de velocidade, aí sim a gente vai ter o uso dessa creatina. Se o indivíduo é sedentário e faz só suplementação, ele vai acabando eliminando mais isso na urina. Não vai ter um aumento da concentração no sangue, desde que ele esteja com sua função renal adequada. Então, a mesma coisa que eu falei com relação à ureia serve para a creatinina. Se houver um aumento no sangue de creatinina e de ureia, isso vai indicar que há uma disfunção renal. Se as concentrações estiverem dentro da normalidade, então significa que os rins estão funcionando adequadamente, estão na sua função perfeita, tá? Então, aqui, ó. No rim saudável, a creatinina proveniente da degradação da creatina é eliminada do sangue para a urina de forma eficiente, função renal defeituosa. Esses valores podem aumentar, assim, acima do valor normal, 0,8 a 1,4, que é bastante coisa. A depender até das concentrações, para quanto isso aumenta, você pode ver o grau de disfunção renal. Obviamente, como eu falei anteriormente para outras coisas, para você identificar qual é a região do sistema urinário que foi afetado, você tem que fazer outros exames, tá? Mas isso indica que não está funcionando bem. E aí você tem que encaminhar o paciente, você faz uma clínica médica, você encaminha um nefrologista para que ele faça uma investigação com outros marcadores e exames de imagem, etc., para poder detectar o que é que foi afetado. Cadê? Aqui, ó, está mostrando essa conversão de creatina e creatinina. Creatina sinase é uma enzima importante que está localizada em todo o tecido muscular, mas em vários outros tecidos que têm alto gasto de energia, como, por exemplo, no cérebro, nos rins, nos pulmões. Então, a gente pode dizer assim, que todo o tecido ele tem um concentradinho de fosfocreatina lá, que é justamente para essas situações emergenciais. Vale dizer que quando se usa, isso se gasta rapidamente e tem que ser reposto. Então, não é o preferencial para processos de longa duração, e sim para processos agudos, processos rápidos, tá? Processos de maior duração, eles dependem mesmo do ATP. É muito comum na deficiência renal do diabetes mellitus e em outras condições que a função está abalada, como eu comentei. Agora, essa eliminação também, a mesma coisa que eu falei para a ureia, se presta aqui.
varia com a idade e com o gênero biológico. Essas questões associadas à raça, isso vocês vão encontrar em livros, isso aqui estava num livro, mas elas têm muito mais a ver com a origem genética do indivíduo. Em países como o nosso, que são altamente miscigenados, é muito difícil você diferenciar esses valores por uma questão da pessoa ser negra, ou ser branca, ou ser parda, etc. Né? Porque mesmo quando a pessoa é bem clara, ela pode ter uma ancestralidade africana, por exemplo, de origem africana ou indígena, e isso tem muito mais a ver com as famílias do que com uma questão fenotípica. Por que que às vezes eles colocam isso? Porque quando eles vão observar, por exemplo, pessoas negras em países africanos, eles têm uma densidade muscular maior. E aí, obviamente, tudo que está se referindo, como eu falei, em relação ao gênero biológico masculino e feminino, se você tem mais músculo, tudo aquilo que está associado ao músculo vai estar em maior quantidade. Se você tem menos músculo, vice-versa. Então, europeus, de modo geral, caucasianos, de modo geral, eles têm uma quantidade, europeus, caucasianos puros, vamos dizer assim, né? De várias gerações. Eles têm uma quantidade de tecido adiposo muito maior do que muscular. Em alguns países, não serve para todos, então eu acho muito complicado a gente levar isso em consideração, principalmente no que se refere à saúde de brasileiro, tá? Mas a idade e o gênero biológico, obviamente, interfere enormemente. Vale ressaltar que toda vez que a gente fala de gênero biológico, não considera pessoas trans que fazem hormonioterapia, ok? Porque há pessoas trans que não fazem hormonioterapia. Aquelas que fazem hormonioterapia também terão valores diferenciados e não é por acaso que existem hoje vários grupos de pesquisa para estabelecer novos valores de referência, porque eles não vão ser nem iguais a um gênero biológico cis, masculino, nem feminino, né? Então, esses valores têm que ser ajustados para que você não indique patologias inexistentes e também que não deixe de diagnosticar patologias existentes que você está utilizando uma referência incorreta para aquele indivíduo, tá? Isso é uma coisa importantíssima em todo e qualquer exame bioquímico, ok? Muito bem. A taxa de filtração glomerular, ela vai ser, então, uma prova de ouro para consolidar a função renal do indivíduo. E vocês falaram sobre isso já quando viram os processos de filtração. Pode ser utilizado ou não algum tipo de substância para você acompanhar, né? Mas os volumes eliminados por tempo dão essa taxa de filtração glomerular e, obviamente, esses valores tabelados, eles vão indicar diferentes tipos de patologias renais. Então, até pelos valores dessas taxas, aí já fica mais fácil você conseguir identificar que disfunção renal acometeu aquele paciente que você está acompanhando. Bom, ácido úrico também é eliminado via renal, também é um produto de excreção e ele é formado a partir do catabolismo de ácidos nucleicos, especificamente no catabolismo de purinas, certo? Essas purinas, elas podem vir tanto endogenamente quanto dos alimentos, como a gente consome alimentos vivos, né? A gente come animais e vegetais, obviamente eles possuem células, possuem núcleos e, portanto, possuem ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. A gente faz metabolização disso, né? Como não há uma necessidade nos organismos, pelo menos nos organismos superiores, de ter o nucleotídeo na alimentação como nutriente, a gente não tem nenhum nucleotídeo essencial, todos eles podem ser sintetizados pelas nossas células. Então, quando a gente se alimenta de um nucleotídeo, ele acaba virando fonte de energia de alguma forma, ou no mínimo, fonte de nitrogênio, como eu disse mais acima, para a produção de outras substâncias nitrogenadas, inclusive outros nucleotídeos e aminoácidos, tá? Porém, esse nitrogênio que vem do catabolismo das purinas, ele geralmente, então, é convertido em ácido úrico. Tá aqui o ácido úrico
como eu também já falei em relação a outros ácidos que a gente tem no organismo, os ácidos orgânicos, muito dificilmente a gente vai encontrar em qualquer lugar do organismo ácido, tá? Por quê? Devido ao pH que a gente tem dentro dos meios celulares e na corrente sanguínea e nos fluidos biológicos, geralmente ele vai se encontrar em sua forma de sal, sua forma carregada, que no caso do ácido úrico a gente chama de urato, tá? Tanto o ácido úrico quanto o urato, mesmo ele sendo carregado, eles têm uma solubilidade baixa. O que significa isso? Sua constante solubilidade em água, ela é uma concentração baixa. Se a gente tem um aumento da produção desse ácido úrico, ele começa a cristalizar, formar cristais, e esses cristais vão se depositar dentro das células, nas articulações. A corrente sanguínea vai fazer com que eles migrem e eles acabam se acumulando quando há muito ácido úrico, um aumento da concentração de ácido úrico nas articulações. E isso é uma questão que a gente só vai ver em pessoas com excesso da produção de ácido úrico. Os outros animais, como os répteis e as aves, por exemplo, excretam ácido úrico sem problema, porque eles têm um sistema completamente diferenciado de excreção em relação ao nosso, tá? Mas no caso de seres humanos, a gente vai ter, e de outros mamíferos, né? Sempre a ureia como forma preferencial de eliminação de nitrogênio e, nesse caso, o ácido úrico fica mais vinculado a esse catabolismo das purinas. Em alguns casos, que aí podem ser ou por excesso de alimentação, de novo, uma dieta hiperproteica. Quando a gente fala em dieta hiperproteica, em geral a gente está falando em alimentos de origem animal, e alimentos de origem animal são mais ricos em ácidos nucleicos, portanto, quando você come muito aminoácido, você também come muito ácido nucleico, mais do que o normal, e isso faz com que você catabolize mais purina e, portanto, produza mais ácido úrico. Então, você corre o risco de ter uma elevação de urato, né, de ácido úrico no sangue. O que, como eu já expliquei, não é de nenhuma forma interessante por esse problema da solubilidade do ácido úrico. Mas, às vezes, também está relacionado a uma doença genética. Existe uma doença genética chamada gota, onde o indivíduo tem uma alteração enzimática e ele acaba por produzir mais ácido úrico do que normal. Isso leva a esse processo que eu falei de acúmulo de cristais de urato nas articulações, que leva a processos inflamatórios e dores muito intensas, ocorre edema, porque há uma tentativa do organismo de diluir aquele ácido úrico para diminuir a produção de cristais. Enfim, é uma condição que deve ser tratada com medicação e dieta também. De qualquer forma, voltando à questão do sistema urinário, não é um bom indicador de doença renal, tá? Então, de função renal, vamos dizer assim. Ele está muito mais associado a essas questões da dieta e também essa questão genética, que é uma questão que não é tão rara assim, tá? A gota, ela acomete alguns indivíduos. Mas também pode haver retenção renal por disfunção renal, entenda. Não é que ele não, se o rim falhar, você não vai ter problemas. Mas ele não serve como um bom marcador, porque tem várias outras questões que podem provocar essa condição de hiperuricemia e não estão diretamente relacionadas a uma disfunção renal. Defeito enzimático, como eu falei, o mais comum é esse relacionado à gota e qualquer processo de renovação aumentada de ácidos nucleicos. Em que situação a gente pode ver isso? No câncer, por exemplo, tá? Quando a gente começa a ter uma produção de células maior do que o esperado, isso pode acontecer e, como já deve ser sabido por vocês, células tumorais, elas se multiplicam de uma forma muito acelerada, mas elas também morrem de uma forma muito acelerada. Ou seja, esse catabolismo de purinas que gera ácido úrico também vai estar aumentado nessas situações. Então tá aqui, ó, aqui é o pK de dissociação do ácido úrico, como eu disse a vocês, a gente não tem no nosso organismo muitos fluidos, tirando suco gástrico, por exemplo, onde a gente tem um pH inferior a 5,5. E só nessas condições é que a gente teria ácido úrico. Na maioria dos casos, a gente está sempre com valor acima disso e por isso que a gente sempre tem que se referir aí em urato. Então, entendam,
Quando a gente fala ácido úrico, a gente está falando, na verdade, desse sal, que é o urato. A hiperuricemia não tratada, com o tempo, ela vai levar, sim, a processos de agressão. Fora aqueles que eu já citei, de articulação e tereré, vai aumentar a tentativa de excreção via renal e vai haver esse fenômeno de cristalização, gerando lesão renal. Por isso é importantíssimo que a gente tenha a detecção precoce desse tipo de problema e o tratamento do indivíduo, tá? Então, aqui está mostrando como uma falha renal, que pode ser apontada, por exemplo, por essas questões que eu acabei de falar, por esses simples marcadores, pode levar a uma insuficiência renal mais grave. Você vai ver como resultado um aumento da uremia, dando essa síndrome urêmica. Essa uremia elevada, ela vai dar uma série de sintomas perceptíveis, mas que são confundíveis com uma série de outros, como fraqueza, fadiga, perda de apetite, vai ter alterações de pH, vai ter alterações mentais, porque você vai começar a ter interferência nos processos neurológicos, e a coisa vai numa gravidade tão grande, principalmente em pessoas mais idosas ou muito novinhas, que vão levar a um torpor e podendo chegar até ao coma, tá? Então, na falha renal, a gente sempre vai observar, que é o mais frequente, aumento de ureia e de creatinina no sangue, aumento de vários tipos de ácido e uma redução de vitamina D e de eritropoetina. Por quê? Porque essas duas substâncias dependem do metabolismo renal para que elas sejam produzidas em sua forma final. Vitamina D, a gente vai ver também depois mais detalhes, é sintetizada pelo fígado, a partir de colesterol, mas ela precisa obrigatoriamente passar por um processo de ativação que inclui a passagem pelo rim e no rim essa transformação, no caso uma reação de hidroxilação, para que ela se torne a forma mais ativa. E a eritropoetina é gerada dentro dos rins, então quando a gente tem uma disfunção renal, isso vai impactar diretamente na produção dessas duas substâncias. E aí a gente já pode esperar. Vitamina D está envolvida não tão só no metabolismo de cálcio, como no metabolismo celular de um modo geral. A gente vai falar sobre isso numa aula mais para frente. E a eritropoetina está associada à maturação de eritrócitos, das hemácias. Logo, isso vai provocar um distúrbio hematológico grave, ok? Então, todos os órgãos, obviamente, são importantes, mas esse exame, incluindo o próprio exame de urina e um exame de sangue onde se dosa essas substâncias para avaliação de função renal, são fundamentais para que a gente garanta que o indivíduo está morfofuncional, né? Ele está saudável, tudo dele está funcionando adequadamente. O funcional, ou melhor, o disfuncional, nos aponta para possíveis problemas, que podem, inclusive, ser de questões morfológicas. Então, tá lá. Aqui está a eritropoetina, que a gente estava falando, essa substância sendo produzida. Ela atua na medula óssea, fazendo a maturação desses eritrócitos. Aqui a gente tem um 25 de hidroxicólicalciferol. Essa aqui é a vitamina, que na verdade é um hormônio D, uma vez que ela seja sintetizada nos rins, após essa hidroxilação, vai ser exportada do intestino e para outros tecidos. Outra substância importantíssima produzida pelo rim é a própria renina, que está associada ao controle da própria função renal, atuando sobre o angiotensinogênio, naquele sistema que vocês já estudaram, e para conversão em angiotensina 2. A angiotensina 2, por sua vez, tem um papel importante, junto com a aldosterona, em cima da aldosterona, né, para o controle da função renal também. O córtex adrenal, que a gente vai ver agora, tem esse papel de produção de aldosterona. As paratireoides produzem paratormônio. Elas têm um papel fundamental. O paratormônio tem uma função importantíssima, principalmente no metabolismo de cálcio e fósforo, que a gente viu que é importantíssimo também nas células. Também depende de um processo renal para que ele chegue à sua forma funcional final. E
A gente também tem o sistema de arginina vasopressina, como o próprio nome já sugere, importantíssimo para controle de todo o sistema vascular. Ou seja, ter disfunção renal significa ter muitos problemas, e não é por acaso que toda vez que o indivíduo tem uma disfunção renal grave, ele é um paciente que pode estar em estado crítico a qualquer momento. Bom, com relação aos processos de formação de urina, então vocês já descreveram bastante, já estudaram bastante processo de filtração, reabsorção, secreção e excreção. Todos eles acontecem 24 horas por dia, aumentando ou reduzindo, dependendo da ingesta de água, dependendo da ingesta de alimentos. E esse é um processo de filtragem do sangue para que ele tenha sempre uma composição equilibrada, adequada, seja na quantidade de íons presentes, seja na quantidade de água presente, seja na quantidade de células e macromoléculas fundamentais para o metabolismo do indivíduo. Então, a filtração ela ocorre no glomérulo, a gente vai ter um ultrafiltrado, como eu disse, ela é contínua, nos corpúsculos renais, onde ela ocorre de forma mais intensa, e a gente tem um processo de uma velocidade muito grande. Como vocês viram em anatomia, tudo que se refere a essa parte microscópica da anatomia, né? Essa anatomia microscópica dos rins, mostra que a gente tem um sistema bastante intricado de túbulos e capilares, etc., onde a velocidade é bastante grande, e isso é importante para que a gente possa ter 0,42 litros por dia de filtrado. No total, a gente tem 180 litros de filtrado glomerular. Ele é ciclado, passa e algumas coisas são reabsorvidas e assim vai. Existe um limite nesse glomérulo de tamanho, 70 kilodaltons, para quem não tem noção, é 70 mil daltons. E é o tamanho de uma proteína média para pequena, né? Então, não por acaso, é por isso que a gente, às vezes, encontra algumas proteínas na urina. E esse ultrafiltrado de sangue, ele deve apresentar uma composição semelhante ao plasma, que é o quê? A parte líquida do sangue se situando as células. A gente pega o sangue, centrifuga, aquilo que está na parte líquida sem as células, muito semelhante a esse ultrafiltrado que se vê nessa região. A reabsorção ela já vai ocorrer no túbulo contorcido proximal, na ostiene e no contorcido distal e ducto coletor, e é um processo importantíssimo para quê? Para garantir que aquelas substâncias que podem atravessar através de proteínas transportadoras presentes no rim durante o processo de filtragem, mas que são importantes para o organismo, elas são reabsorvidas, tá? Então, isso serve para íons, como serve para outras moléculas. Isso só não vai acontecer, essa reabsorção, de novo, quando a gente tiver excessos no sangue, né? Então, tudo aquilo que está em excesso no sangue vai afetar esse processo de reabsorção e, consequentemente, vai aumentar a eliminação dessas substâncias que estão em excesso na urina. É assim para a glicosúria, é assim para a cetonúria, hematúria e qualquer coisa que você vai eliminar na urina, isso indica que houve um excesso no sangue. Então, tá lá. Sódio, cloreto, bicarbonato, cálcio, fosfato, glicose, aminoácidos. Então, cada região que nós temos dentro do sistema urinário tem as suas características de especificidade, que Cristiana Libório vai perguntar para vocês, é bom vocês saberem, ou seja, uma composição de proteínas de membrana que vão reabsorver mais essa ou aquela substância, tá? Agora, o que há em todo o organismo e no rim não é diferente. Em quantidade, sempre, muita quantidade, são os transportadores, os canais de água, que é o que a gente chama de aquaporinas. As aquaporinas, elas constituem uma superfamília, então existem diversos tipos de aquaporinas diferentes.
Elas todas são denominadas de AQP, de aquaporina, por um número, 1, 2, 3, 4, 5. Algumas têm até uma letra para diferenciar, todo dia se descobrem novas aquaporinas. E, ao contrário do que se imaginou durante muitos e muitos anos, até meados do século passado, é que essa água ela entraria e sairia da célula livremente atravessando a membrana. E isso, de fato, nunca ocorreu, né? O que ocorre é células que são mais permeáveis à água possuem na sua estrutura celular, em sua membrana, quantidades aumentadas de aquaporina. E células que têm um transporte menor de água possuem menos aquaporinas em sua membrana celulares. Com relação ao rim, como ele necessita ter um controle, realizar o controle hídrico do organismo, o equilíbrio hídrico de todo um organismo, há situações onde você pode aumentar ou reduzir a presença de algumas aquaporinas específicas nas diferentes regiões do sistema urinário. E por que isso? Em casos onde a ingesta de água está diminuída ou a perda de água está aumentada, por exemplo, por um calor excessivo, então é necessário que se retenha mais água no organismo. Por outro lado, se o indivíduo está se afogando, por exemplo, ingerindo muita água, claro que alguma hora ele vai morrer afogado. Mas, enfim, se há uma ingesta maior de água por qualquer motivo, precisa-se aumentar essa eliminação. Então, este processo, nessa situação, ele é bastante regulado. Comumente, 97% a 99% da água excretada é reabsorvida. Então, a gente fala transporte passivo, mas é passivo sempre através de aquaporina. O que pode mudar, e muda, é a quantidade de aquaporinas por região do sistema urinário. E a gente vai voltar a falar sobre isso. E o processo de secreção é assim, tudo aquilo que não é desejável, que não tem utilidade para o organismo, vai ser finalmente, realmente eliminado de vez. Ou nessas situações onde a gente tem excesso de nutrientes, ou excesso de qualquer coisa, também vai haver isso. E em caso de fármacos, quando vocês tiverem farmacologia no próximo semestre, vocês vão ver isso, né? Todo e qualquer fármaco, assim como outras substâncias exógenas, que podem ser os xenobióticos, né? Substâncias presentes em alimentos, por exemplo, né? Que a gente consome, mas não são utilizáveis para a gente, são eliminados desta forma, mas também todos esses fármacos que a gente toma para tratamento através de terapia medicamentosa, eles também podem ser excretados diretamente ou, ainda, como eu falei mais cedo, transformados a partir do fígado para ter a sua facilitação da eliminação via renal. E, obviamente, o controle do pH, como vocês aprenderam já desde o primeiro semestre, ele também é muito dependente desse equilíbrio renal nas quantidades de íons H+, que são secretados mais ou menos, e de reabsorção ou não também de bicarbonato. Ambas as coisas vão contribuir para a manutenção do pH sanguíneo. É um processo um pouquinho mais lento que o sistema respiratório, mas ambos atuam em conjunto. Então, novamente, havendo alteração da função renal, uma das coisas que é diretamente afetada é justamente o pH do sangue. Vai afetar o pH da urina e vai afetar o pH do sangue, o que, óbvio, não é desejável de forma alguma. Bom, com relação às adrenais são glândulas, vocês vão estudar mais a fundo mais para frente, mas é importante na disciplina de Morfo 4, que é de endocrinologia, mas no momento a gente tem que lembrar delas, né? Elas se localizam junto, então elas fazem parte desse sistema, apesar de elas não estarem envolvidas nesse processo que a gente acabou de falar, de filtração diretamente, elas estão também produzindo os hormônios que vão regular toda a função urinária, por isso a gente tem que saber delas. Então a gente tem para cada rim uma glândula associada, essas glândulas são divididas em córtex, que é a parte mais externa, e a medula, que é a parte mais interna, e são células altamente especializadas em cada uma dessas regiões em produção de substâncias que vão atuar não somente na função renal, mas como toda a função
cardiovascular, por exemplo, entre outras questões, ok? 90% então dessas adrenais é composto pelo córtex, então essa proporção aqui não está muito boa, e 10% de medula, atuam como se fosse praticamente dois tecidos endócrinos diferentes. A medula é chamada de falsa glândula porque, na verdade, ela é um concentrado de nervos, né, de gânglios do sistema nervoso simpático, e está envolvida na produção de adrenalina e de noradrenalina. Já o córtex, que é essa parte mais externa, é chamado de glândula verdadeira, porque as substâncias que são produzidas ali são exportadas para a corrente sanguínea e vão atuar em diferentes órgãos. Entre eles, os esteroides, os corticosteroides. São córtico porque eles são derivados do córtex, e são esteroides porque são produzidos a partir do colesterol. O nosso esterol principal é o colesterol. Substância essa que está presente em todas as membranas celulares e que é sintetizada primariamente pelo fígado, mas também pode vir a partir da dieta. Então, na medula adrenal, a gente tem essa síntese de catecolaminas. Quem são as catecolaminas? Dopa, dopamina, noradrenalina ou norepinefrina e epinefrina. Repare que todas essas substâncias chamadas catecolaminas são aminas, ou seja, todas elas possuem grupamentamina e são todas derivadas, ou seja, esse aqui é o substrato que dá origem a todas as substâncias, que é a tirosina. A tirosina é este aminoácido aqui, ó, aminoácido. É um dos 3 aminoácidos aromáticos, a gente falou sobre ele na aula passada, e é um aminoácido não essencial, visto que ele é produzido a partir da hidroxilação, ou seja, a adição desta hidroxila aqui à fenilalanina. Repare que, a partir da tirosina, a gente tem a ação de mais uma hidroxilase, que nesse caso chama tirosina hidroxilase, porque ela vai fazer o quê? Adicionar mais uma hidroxila à tirosina. E essa substância conhecida como dopa é então, a que vai dar origem, nesta sequência de reações, a dopamina, noradrenalina e adrenalina. Todas essas substâncias têm ação tanto hormonal, quando elas estão sendo lançadas no sangue, no caso aqui pela medula adrenal, mas como vocês viram, como isso vem do sistema nervoso, na verdade eles atuam como neurotransmissores também, ok? Então, as questões associadas ao metabolismo em geral desses hormônios, vocês vão ver mais no quarto semestre, mas agora vocês têm que saber direitinho dessa origem, depois vocês vão estudar um pouco mais a fundo. Também existe um sistema extraadrenal de células neuroendócrinas no coração, fígado, etc., mas agora o nosso foco é em cima do tudo que se refere a rim. Pois bem, e no córtex? No córtex adrenal é onde a gente tem a produção dos esteroides. Os esteroides são hormônios lipofílicos. Por quê? Porque eles são derivados de um lipídio. O colesterol é um lipídio de características anfipáticas, mas só porque, deixa eu ver se dá para aumentar aqui, só porque ele tem uma hidroxila, porque se a gente for olhar todo o resto dele, ele é bastante apolar, e a gente vai encontrar ele distribuído em todas as células do organismo, nas membranas celulares. Inclusive, células mais maleáveis vão ter proporções diferentes de colesterol em relação a células com uma estrutura um pouco mais rígida, né? E o colesterol está associado a essas alterações de fluidez de membrana. Então, além dos fosfolipídios de todo tipo, a gente tem colesterol em quantidades grandes em todos os tipos celulares. E quando se faz necessário, esse colesterol pode ser produzido e armazenado dentro da célula, na forma de éster. Então, aqui, em vez de ter uma hidroxila, eu colo um outro grupo que vai deixar ele bastante apolar e fica lá aquela região guardada. Ou ele pode ficar na sua forma livre, que é quando ele é utilizado
para produzir os esteroides em geral. A gente tem alguns locais de síntese desses esteroides, um deles é o córtex da adrenal. A gente também vai ter produção de esteroides nas glândulas sexuais, masculinas e femininas, né? E aí a gente vai ter testosterona e estradiol, vocês vão estudar mais para frente. E vamos ter como principais hormônios corticosteroides o cortisol e a aldosterona. Um é glicocorticoide, outro chamado de mineralocorticoide. Bom, o cortisol ele tem um papel fundamental na vida humana e uma das coisas que ele faz é regular todos os processos metabólicos, energéticos e também de vida, né? É chamado de hormônio de estresse, mas a gente tem que lembrar que o estresse é uma condição inerente a todo ser vivo na natureza. Sem estresse, o indivíduo fica parado e ele não é instado a se modificar e seguir em frente, etc. Né? Como é o nosso caso, por exemplo, nós somos seres heterotróficos, a gente depende de comer para poder sobreviver. Então, por exemplo, a gente tem que sentir fome, é um estresse, e a gente tem que sentir frio, a gente tem que se aquecer, porque a gente não se aquece bem sozinho. E tudo isso está associado à produção no córtex adrenal de cortisol para que a gente tenha uma vida compatível com as condições onde a gente está, tá? O que é o problema hoje é a questão associada ao descontrole desse estresse e a aumento de estresse, situações que não deveriam ser perigosas para o indivíduo. Então, o indivíduo pensa em um problema e aí ele aumenta a produção de cortisol e, obviamente, afeta seu metabolismo, proteínas, carboidratos, de lipídios, de uma forma bastante negativa, gerando a série de problemas metabólicos que a gente tem. Isso vai influenciar também a função da adrenal em si? Vai. E isso vai influenciar também na função urinária, na função renal em si? Também vai, tá? Então, aqui do lado a gente só tem a série de hormônios esteroides existentes. Vários deles existem apenas em tempos muito curtos. Esses que a gente tem aqui como marcados, separadinhos aqui, eles são os mais importantes, mas é isso. São os androgênios, os estrogênios, representados por testosterona e estradiol, glicocorticoide principal, cortisol, mineralocorticoide principal é a aldosterona e a progesterona, que é o progestágenos. Isso é tão importante que quando as mulheres entram na menopausa, há uma alteração da função hormonal, que nos refere à função ovariana especificamente, e isso vai afetar todo o seu organismo, porque, entre outras coisas, vai afetar a produção do próprio cortisol. Então, mesmo sendo no ovário, isso acaba por afetar, por exemplo, a própria função urinária. Então, o equilíbrio hídrico de uma mulher na pós-menopausa, ele é completamente alterado e por isso ela tem mais enxaqueca, por isso ela tem mais inchaço, por isso ela tem uma série de alterações externas, perceptíveis e sintomáticas e ruins que estão por conta dessas alterações de cortisol no seu organismo. Bom, já no que diz respeito à aldosterona, entre as suas principais funções, é justamente associada ao controle do volume urinário. A gente também vai ter, para o controle do volume urinário, além dela, o hormônio antidiurético, também chamado de ADH ou vasopressina. Por quê? Entre outras coisas, ele vai acabar por interferir na pressão que está dentro dos vasos, essa pressão vascular, e então as suas quantidades devem ser produzidas de forma adequada para que a gente tenha um controle dessa pressão vascular de um modo geral. O hormônio antidiurético, ele tem como característica principal reduzir a quantidade de urina formada, pois ele se trata de um processo de retenção de água, né? Então, ele pode promover a reabsorção de água, por exemplo, fazendo o quê?
promovendo a migração de aquaporinas que são produzidas nessas células renais e ficam armazenadas, inseridas em vesículas, né? Essas vesículas elas vêm derivadas de complexo de Golgi, por exemplo, de retículo endoplasmático, e quando há o estímulo por ADH, ele vai gerar uma série de reações, como a gente falou ainda há pouco, geralmente por fosforilação, que provocam, entre outras coisas, alteração do citoesqueleto e migração. Ela rola, isso aqui é uma bolinha, tá? Isso não é um anel. Ela rola e se funde à membrana. E ao se fundir a membrana, então, aumenta-se a capacidade de reabsorção de água por essa célula que está assim. Quando cessa o estímulo de ADH, da vasopressina, elas novamente rolam para dentro da célula até aguardar um novo momento que isso ocorra. Já a aldosterona, a gente viu, ó, tem a mesma cara lá parecida com o colesterol, visto que é um corticosteroide, e ele vai acabar atuando mais na reabsorção de sal. Então, ele está mais associado à retenção de sal, que é uma das formas também que a gente tem de controlar a pressão nos vasos e a maior ou menor eliminação de água, né? Porque a gente sabe, quanto mais sal for eliminado na urina, mais água vai ser eliminada junto e vice-versa, ok? Então, existe, inclusive, uma doença que provoca poliúria, além do diabetes significa poliúria, é grande eliminação de urina. Além de diabetes mellitus, cuja poliúria é causada pela hiperglicemia, que leva à glicosúria, e, portanto, a poliúria. No caso de diabetes insípidos, você também tem poliúria, por isso que é diabetes, mas essa urina ela não é doce porque ela não está associada à eliminação não está associada à eliminação de um osmólito, mas sim a alterações na quantidade, na produção de aldosterona, que faz com que o indivíduo tenha uma perda elevada de água, e isso, obviamente, não é desejável, pois vai provocar um desbalanço hídrico nesse indivíduo e pode, inclusive, ser fatal. Aqui está a estrutura da ADH, você vê que é uma estrutura bastante complexa, mas é um hormônio proteico, tá vendo? Isso aqui são os aminoácidos, glicina, arginina, asparagina e glutamina, mais cisteína, prolina, na verdade, é um peptídeo grandão, né? É o que a gente chama de peptídeo bioativo, como dos muitos que a gente tem no nosso organismo, e são muito importantes para a sinalização, mas também são muito fáceis de serem controlados, porque qualquer protease pode acabar com a ação dele quando necessário. Então, aqui, voltando à aldosterona, aqui tem uma linda imagem mostrando a diferença da estrutura e até da coloração do córtex da medula. Lembra? A medula, na verdade, é um concentrado de gânglios do sistema nervoso, e aqui no córtex a gente tem já um tecido mais renal, vamos dizer assim, né? mais associado mesmo ao rim. Essa concentração, então, ela também segue uma variação. O transporte da aldosterona no sangue é mediado por duas proteínas transportadoras. A albumina, que, como vocês sabem, é produzida lá no fígado, mas é meio ubíqua, ela é bastante ubíqua, ela transporta diferentes substâncias. E a transcortina já é uma proteína mais específica para transporte desses corticoides, né? Então, aqui no caso, como eu falei mais cedo, se é trans e termina em ase, é uma enzima que faz transferência de grupamentos químicos. Quando é trans e é ina, transcortina, transferrina, transretina, são proteínas de transporte. Fica a dica. A secreção de aldosterona é estimulada pelo sistema da angiotensina 2 e pela concentração de potássio extracelular. Então, ele tem como controlar aquelas concentrações que a gente começou a aula de hoje falando, né? De potássio, cloro e sódio, principalmente dentro e fora da célula. Isso tudo vai interferir
diretamente nessas produções de aldosterona, e esse é um dos motivos pelos quais é muito importante que a suprarrenal, que é a adrenal, ela esteja localizada diretamente ligada aos rins, então ela tem uma ação direta sobre o sistema urinário, e também que tem essa conexão direta com o sistema nervoso, que pode fazer o controle central e afetar diversos outros sistemas que vão contribuir para esse equilíbrio hídrico, já que esse controle, esse equilíbrio de água no organismo é de suma importância, visto que nós somos seres extremamente aquosos. A gente depende de água para tudo, e perdas importantes de água muitas vezes levam ao óbito. Eu já conversei sobre isso com vocês. Desidratação é uma coisa que mata rapidamente. Bom, aqui só tem algumas representações de algumas coisas que a gente já falou, contação da DH e da aldosterona. Aqui é para lembrar que o cortisol, como eu já comentei, está associado ao metabolismo de lipídios. Ele vai atuar estimulando a lipólise e facilitando outros hormônios que ativam as lipases, como o glucagon, que é pancreático, a gente vai estar mais na frente, a adrenalina, que a gente já acabou de falar, e o GH, que vocês só vão estudar lá no quarto semestre, que é o hormônio de crescimento. Também está associado ao aumento da produção de oxidação de ácidos graxos, ou seja, para a produção de energia. Que mais? Animais não conseguem converter acetil-CoA em ácidos graxos, então a parte de síntese e produção de lipídios é muito mediada por cortisol. E, como eu falei, em caso de estresse elevado, você vai ter um desequilíbrio de todo o metabolismo, incluindo dos lipídios, e problemas associados a isso, como, por exemplo, acúmulo de lipoproteínas no sangue, como LDL, como VLDL, e aí a gente vai ter casos de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, e a gente vai falar disso mais na frente, tá? Agora é só para lembrar que o cortisol está associado ao metabolismo de lipídios, mas também está diretamente associado ao metabolismo de aminoácidos e homeostase da glicemia. Então, para processos perigosos de jejum, né, que a gente sempre entra em perigo quando está em jejum, apesar de alguns dizerem o contrário, é uma situação de estresse, o cortisol ele vai ter ação para fazer aumento da gliconeogênese e da síntese de glicogênio. Lembrando que a gliconeogênese ela ocorre principalmente no fígado e nos rins. De novo, em torno de 80% é hepática, 20%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, é nos rins. Logo, disfunções renais vão impactar não só na produção desses hormônios que regulam o metabolismo, mas como na produção da própria glicose. Se um rim ele está ineficiente, ele não produz 1/4 da glicose que nós precisamos para o organismo. E isso já é suficiente para botar em risco a vida do indivíduo. Isso não é uma coisa desprezível de forma alguma. Principalmente no que diz respeito ao cérebro, mais do que qualquer outro, é o cérebro o órgão mais afetado por alterações importantes da glicemia. Não é por acaso, então, que a gente está falando disso agora e vai voltar a falar disso no próximo semestre, no próximo assunto, ok? A gente precisa em torno de uma produção de 160 gramas de glicose de produção e de consumo, né? Só o cérebro precisa de 120 gramas. Logo, falta de glicose é risco neurológico o tempo todo. Porém, quando desregulado, de novo, é comum que o estresse não tratado, um estresse excessivo, que é o que a gente chama de distresse, cause hiperglicemia no indivíduo, e com episódios recorrentes de estresse, ataques de ansiedade, ataques de pânico, uma pessoa que é permanentemente ansiosa ou qualquer outra questão de saúde mental e emocional, pode gerar e gera alterações importantes da glicemia por conta desse cortisol alterado, causando diabetes mellitus do tipo 2, que
vocês sabem, é o mais frequente em todo o mundo, não é só no Brasil. Esse aumento da glicemia produzido por cortisol, ele é dado, entre outras coisas, pelo aumento da gliconeogênese, que vai ser estimulada tanto em nível hepático quanto em nível renal. Muito bem. E last but not least, o último, vamos falar rapidamente sobre mais um lipídio importante. Cortisol é derivado de lipídio, então a gente considera ele lipídios também. Falar sobre eicosanoides. Eikos vem do grego, quer dizer 20. Eicosanoides são aqueles que se parecem com substâncias de 20 carbonos. Então, são todas essas moléculas derivadas de ácidos graxos, ou seja, são lipídios, de 20 carbonos, e essas substâncias são produzidas a partir de 2 ácidos graxos importantíssimos na nossa dieta, ácidos graxos essenciais, chamados ômega 3 e ômega 6. Todo mundo fala disso, tudo quanto é nutricionista, preparador físico, o youtuber, tá falando disso, mas não sabe nem para onde é que vai isso, né? Pois bem, esses eicosanoides são produzidos por tudo quanto é célula, e tudo o que acontece em termos celulares é mediado por essas substâncias, tá? Então, a partir desses ácidos graxos essenciais que vêm na dieta, nós então vamos produzir 4 classes principais de eicosanoides, que incluem prostaglandinas, que a gente representa por PG, não é pós-graduação, leucotrienos, ALT, prostaciclinas, que é o PCI, e as tromboxanas. O nome tromboxano remete a trombo, a gente já vê, tem uma associação ali com alguma coisa vascular e sangue? Tem. As prostaciclinas estão envolvidas a diversos processos celulares diferenciados, então fica difícil a gente botar lá no nicho só. Já os leucotrienos têm uma participação muito importante em processos alérgicos e respiratórios, e as prostaglandinas estão muito associadas a processos celulares em geral, inclusive de multiplicação de células, mas também interferem tanto na ação cardiovascular quanto urinária e nos processos de inflamação de um modo geral. A gente tem essa produção ocorrendo nas membranas plasmáticas de quase todos os tecidos, tá? E eles são considerados segundos mensageiros intracelulares, ou seja, geralmente vem um hormônio, geralmente é um hormônio associado à proteína G, se liga à proteína de membrana, que é o seu receptor, e isso faz com que se desencadeie a ativação de enzimas associadas à síntese dessas substâncias, eicosanoides. Tá. Aqui. São derivados do ácido araquidônico. Então, uma vez que a gente se alimente desse ácido graxo ômega 3 ou ômega 6, a gente vai produzir, eles têm 18 carbonos. Eles chamam-se ômega 3 porque no último terceiro carbono, assim, do último para o terceiro é onde tem a dupla ligação, e aqui do último para o sexto é onde tem a dupla ligação. Então, são ácidos graxos insaturados e, no caso, poliinsaturados, que eles têm mais de uma insaturação. Isso aqui a gente obtém na dieta, e a partir dessas substâncias a gente pode gerar ácido araquidônico, que é como vocês estão vendo aqui, está seguindo já a nomenclatura IUPAC, que vocês aprenderam no semestre passado, que dá um número de carbonos, então eles têm 2 carbonos a mais e tem 4 duplas ligações, que na nomenclatura IUPAC é simbolizada em delta, ou seja, conta a partir do carbono 1, então seria no carbono 5, 8, 11, 14, mas ele também é um ácido ômega 6, só que esse é produzido no nosso organismo. O ácido araquidônico é um dos principais precursores, então ele é sintetizado a partir do ácido linoleico da dieta, tá aqui o ácido linoleico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Ômega 6. E aqui tá mostrando o ácido araquidônico. Quando a gente vai adicionando mais duplas ligações, quando tem dupla ligação, nunca fica assim retinha a molécula, ela sempre se dobra, porque essa ligação entre carbonos é mais curtinha. Quanto mais duplas ligações, mais voltadinha, mais
redondinho ele vai ficando, e isso acaba induzindo a produção de moléculas cíclicas. A gente vai ver a estrutura já já. Mas está aqui a produção desses ácidos. O ácido araquidônico, uma vez produzido, ele é armazenado como fosfolipídio de membrana. Então, a gente tem em tudo quanto é célula, praticamente. Principalmente na forma de fosfatidilcolina, fosfatidioetanolamina. E aqui, ó. Aqui a gente tem mostrando os fosfolipídios de membrana. Eles sofrem ação de fosfolipases, que quebram fosfolipídios, estimulados por esteroides. Formam o ácido araquidônico, que já tem essa estrutura assim arredondada, porque ele está dobrado por causa das duplas ligações, e a depender da enzima que foi ativada, ele vai dar origem ou a prostaglandina, ou a prostacyclina, ou a leucotrienos, tromboxanos, etc. Então, aqui é só mostrando um esqueminha, como eu falei para vocês, ó, um receptor de proteína G, que recebe o estímulo. Pode ser um estímulo hormonal, mas pode ser também por luz, por fótons, né? Pode ser por diferentes substâncias, drogas, etc. Vai acionar as fosfolipases, que já estão associadas, aqui está mostrando, fosfolipase A, que é a fosfolipase C, que são as principais. E essas fosfolipases, uma vez ativadas, vão atuar em cima desses fosfolipídios de membrana, liberando, né, para a síntese o ácido araquidônico e deixando substâncias como monoacilglicerol e diacilglicerol, que também vão ser aproveitados como sinalizadores de outros processos. Ocorre tudo ao mesmo tempo. E aí está aqui, a gente vai ter uma série de... Não, vocês não vão precisar saber disso, mas eu só chamo a atenção para isso. Que a partir do mesmo ácido araquidônico, a gente dá origem a uma série de substâncias diferentes. O que vai direcionar isso? A necessidade celular. Para que eu estou produzindo aquela substância naquela hora? E uma vez que seja produzido, eles vão promover essa sinalização perto nas células próximas, então é muito uma sinalização paráquima, mas a gente tem algumas das substâncias com atuação hormonal, ou seja, a célula vai liberar, e isso é muito comum em processos inflamatórios, por exemplo, vai produzir quantidades tão grandes que ela vai liberar isso no sangue e, através do sangue, essas substâncias vão alcançar outros locais, principalmente nesses processos de inflamação. Ai, engoli um mosquito. Ai, que nojo. Muito bem. Então, aqui é só mostrando essas questões da ação da fosfolipase A e da fosfolipase C. Ambas atuam após esse estímulo, geralmente hormonal, né, de ligação ao receptor, com a liberação do ácido araquidônico, que segue para essa via, né, dos eicosanoides. Mas aqui, como eu falei, o próprio diacilglicerol, ele também pode liberar mais ácido araquidônico, vai depender da sua composição. Aí, assim, o monoacilglicerol também. Isso aqui tudo é ação de lipase e lipase. São as lipases que vão fazer essa organização, dependendo do estímulo que receber. Então, a gente tem a fosfolipase A2, essa está mais presente nos leucócitos e plaquetas, ela é ativada por citocina, saiu digitado errado aqui, por favor, vocês me desculpem e corrijam, mas isso aqui é só para vocês terem conhecimento. A fosfolipase C age sobre o PIP2, que é o fosfatidil inositol 4,5-difosfato. Ele tem 2 fosfatos. Ele libera tanto o diacilglicerol quanto o IP3. É o diacilglicerol que, depois sendo quebrado por lipase, vai liberar o ácido araquidônico, que a gente acabou de ver, que isso vai dar origem aos eicosanoides. Deixa eu ver. O próprio IP3 também atua como segundo mensageiro. Ele atua na regulação da atividade do cálcio. E por que isso é importante dentro do sistema urinário? Porque isso vai estar envolvido na ativação de canais transportadores no rim, modulando assim essa atividade que a gente acabou de ver lá de secreção, de excreção de substância e tal.
Então, aqui é só um esqueminha mostrando, né, essa ativação da fosfolipase A através de estímulo via receptor de proteína G. Depois vocês podem ver. E uma das coisas que é muito influenciada, tanto por esses eicosanoides quanto esses outros segundo mensageiros são formados, é a sódio-potássio ATPase, uma proteína importantíssima para toda a regulação do volume urinário, da quantidade e qualidade de urina. E como é que é feita essa regulação dessa sódio-potássio ATPase? Através de proteínas sinases, ou seja, proteínas fosforiladoras, a PKA e a PKC, e essas proteínas sinases, por sua vez, são todas reguladas em uma das instâncias por esses eicosanoides. Tá? Além disso, tem esse transportador de sódio, o Na, e aí a gente chega naqueles transportadores todos de membrana, aqui não todos, né? Mas com foco nesses dois, que são os envolvidos nesses processos todos da função urinária. E aqui é só para mostrar para vocês, né, as várias substâncias, mas eu quero que foque-se em PG1, PGI2, PGD2 e PGE2. Essas 3 prostaglandinas são diretamente associadas na função urinária. Você fala, professora, mas tem a tromboxana, que também... a tromboxana mexe lá no sangue, não sei o quê, interfere, fluido... É verdade. O leucotrieno mexe... Sim, tudo interfere, mas diretamente são essas prostaglandinas, a I2, D2 e E2, que estão envolvidas diretamente na função renal, então por isso elas são ditas renais, porque elas têm uma atuação maior, e elas vão atuar tanto em vasodilatação ou contração, dependendo das quantidades, atuam nos processos de reabsorção de sódio e água e também na liberação de renina, ou seja, esses processos são dependentes dessas 3 prostaglandinas. Tem uma ação vasodilatadora, que vai fazer uma interferência direta na filtração glomerular, aumentando essa filtração quando necessário, sendo que a D2 causa vasodilatação renal, a 2, E2 e D2 juntas determinam as quantidades de renina eliminadas pelo córtex renal, que isso vai ter, então, uma ação direta nas células glomerulares. Ai, já estou embolando a língua. E nos rins, antes de uma hipovolemia, ativado esse sistema angiotensina aldosterona, mas isso também vai interferir diretamente na síntese desses eicosanoides, quais? Essas prostaglandinas renais vasodilatadoras, com a ativação dessa enzima, que é a COX-1. Prestar atenção bastante nisso, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas é bom lembrar que toda medicação que interfira na ação de COX-1, como é o caso de todos os anti-inflamatórios não esteroidais, em maior ou menor ação, mas todos eles acabam por interferir, você vai ter, se tiver uso crônico desses anti-inflamatórios não esteroidais, disfunção renal, tá? E também, obviamente, os corticosteroides, que também são utilizados em tratamento, os sintéticos, né? São utilizados em tratamento de processos inflamatórios graves, doença autoimune, etc., também interferem gravemente, justamente por todos eles tratarem da inibição da síntese dos eicosanoides, geralmente atuando em cima da COX-1 e, às vezes, a COX-2 também, junto ou separado. Ok? Então, consegui 9 horas, que era a minha previsão, terminar. Eu vou parar aqui a gravação e aí agora, se a gente tiver alguma dúvida, a gente tira, tá?